Boa noite, pessoal. Iniciamos a quarta edição do Prosa na Rede, uma atividade do Programa de Matemática Carlomán Carlos Borges, vinculada ao NEMOC, Núcleo de Educação Matemática Omar Catunda, da UFES. O tema de hoje é Racismo, Raízes Históricas e Enfrentamento Atual. Nosso proseador convidado é o professor Josivaldo Pires, conhecido como Mestre Bel. É doutor em Estudos Étnicos e Africanos pela UFBA e professor da UNEB, com atuação no curso de História no campus de Itaberaba. É professor do Programa de Pós-Graduação em História Regional e Local da UNEB, Campus 5, Santo Antônio de Jesus, e coordena o Laboratório de Estudos Africanos e Espaço Atlântico. Tem experiência na área de História da África e do Brasil, com ênfase em História Social da Cultura. Atualmente tem investigado experiências missionárias católicas em Angola. É responsável também pelo Malum, Casa de Cultura e Centro de Capoeira Angola. Nossa convidada que proseará com o professor Bel Pires é a professora Sandra Níver, doutora em Educação da Universidade Federal da Bahia. É professora da Universidade Estadual de Feira de Santana. Tem experiência na área de educação, com ênfase em História da Educação, Política e Gestão Educacional e Relações Étnico-Raciais, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, escola, política educacional, ações afirmativas, relações étnico-raciais e educação escolar quilombola. Atualmente é pró-reitora de políticas afirmativas e assuntos estudantis. A audiência pode fazer seus comentários e perguntas pelo chat. Boa noite, Sandra. Boa noite, Bel. Muito obrigado por terem aceito o convite. Bel, a palavra é sua e a gente pede desculpa à audiência por esperarem tanto e por esse pequeno problema técnico, que parece que só eu que estou percebendo aqui, mas tudo bem. Fiquem à vontade. Falou, gente. Boa noite. Boa noite, Marcos Grilo, Sandra. É um prazer estar com vocês e com o público que acompanha o programa, em especial o público que tem acompanhado esse projeto de lives que vocês têm oferecido para a comunidade, que é muito importante. E eu quero parabenizar, inclusive, Marcos, pelo tema, né? Parabenizar bastante pelo tema, e para mim é uma honra, né, em estar sendo acompanhado e apoiado, inclusive, nas reflexões, né, pela professora Sandra, uma figura que tem uma importância destacada em nossa comunidade acadêmica, né, mas também na comunidade no sentido geral, pelo trabalho, pela postura, né, que Sandra tem tido junto à Universidade Estadual de Feira de Santana. Portanto, muito legal estar aqui com você, Sandra. Obrigada. Bom, eu vou fazer uma rápida abordagem sobre o racismo no Brasil, pontuando algumas questões que são questões bastante didáticas para a gente conseguir entender esse fenômeno, né? Que, na verdade, mais do que um fenômeno, o racismo, ele é uma experiência histórica, né? Ele é uma experiência histórica e, por isso, nós podemos datá-lo, por isso nós podemos elencar elementos que nos permitam entender de como se construiu essa realidade na experiência brasileira. Bom, eu queria começar falando sobre três conceitos muito básicos que, às vezes, criam uma confusão na cabeça das pessoas quando fala sobre o racismo ou o preconceito racial. Há uma confusão, né, nessas definições, né? Às vezes você tem uma atitude que ela só pode ser definida enquanto um preconceito racial, e a gente chama de racismo, né? Às vezes, a atitude, ela se enquadra no conceito de racismo, a gente não consegue defini-lo, inclusive no emprego da jurisprudência, né? A gente tem observado que o conceito de racismo ele não está muito bem resolvido na cabeça dos operadores da justiça. Então, muitos crimes de racismo, por exemplo, no Brasil, eles estão sendo enquadrados, e olha que é a sua grande e assustadora maioria, estão sendo enquadrados como injúria racial, né? Então, é importante que a gente tenha essas definições. Então, eu começaria dizendo o seguinte, com a ideia de preconceito, né? Porque o racismo, ele implica diretamente em formas de preconceito,
Então, o que seria esse preconceito? O preconceito, ele é, na verdade, uma atitude desfavorável a um indivíduo ou um grupo baseado em ideias preconcebidas, portanto, infundadas, portanto, que não correspondem, essas ideias, elas não correspondem à realidade concreta, né, do indivíduo ou grupo, alvo, né, deste sentimento, né, porque o preconceito, ele é um sentimento, né. Então, uma outra denominação importante para a gente é pensar também a discriminação racial, né? Discriminação, como todos sabem, discriminar, ou seja, apartar, separar, dividir, distinguir, né? Então, uma apartação racial, uma distinção racial, uma discriminação racial, ela constitui em ação, atitude ou manifestação contra uma pessoa ou grupo, né, em razão da sua cor-raça, né? E aí essa ideia de cor-raça é a identificação étnico-racial do indivíduo ou do grupo, né? Então, pensando a ideia do preconceito, a ideia da discriminação racial, a gente entende aí de como elas são fundamentadas e, às vezes, legitimam o que nós chamamos de racismo. Na verdade, o racismo, ele é um conjunto de teorias, de crenças, né, e práticas que estabelecem uma hierarquia entre as raças. Ou seja, o racismo, ele é entendido na prática de teorias e de crenças na superioridade racial entre os indivíduos. Um determinado indivíduo ou grupo, ele se sente superior ao outro indivíduo ou grupo a partir dessas teorias estabelecidas aí já a longas datas, né? Séculos e mais séculos, e aí a gente não vai entrar muito nesse detalhe. Mas é importante a gente entender que o racismo, como o racismo ele tem a ver com a teoria, com a crença na superioridade entre as raças, ele só pode ser atribuído a práticas oriundas de grupos representativos dos grupos hegemônicos. Então, eu queria chamar atenção logo para isso, porque às vezes a gente chama um homem ou mulher negro ou indígena ou de grupos minoritários que desenvolvem determinado comportamento que pode ser definido como preconceito racial, mas que não pode ser definido como racismo por conta do anacrônico que há empregado aí nesses conceitos, né? Portanto, fica aí o preconceito, discriminação racial e racismo para a gente entender as nossas conversas daqui para frente. E para poder tratar sobre a ideia de racismo no Brasil, eu acho importante a gente considerar a experiência do colonialismo. Eu tenho observado que, né, muitas das falas, até mesmo por conta da sua necessidade de torná-las didáticas, né, os colegas pouco têm feito essa relação, mas é uma relação importante. A gente tem muito observado que as pessoas atribuem a origem do racismo no Brasil à escravidão, quando, na verdade, a escravidão ela é mais uma consequência, né, do racismo do que uma causa, né? Ela, obviamente, legitima hierarquias, comportamentos, discriminações e tudo mais, mas é por isso que é importante a gente entender essa relação do racismo com o colonialismo. O racismo é uma prática muito antiga, ele, inclusive, antecede ao que nós chamamos de colonialismo moderno, mas, para o caso brasileiro, é importante a gente pensar essa perspectiva do colonialismo. Então, pensar colonialismo, racismo e desigualdade. Bom, a gente pensaria primeiro o que seria esse colonialismo. O colonialismo, na verdade, é um conjunto de teorias e práticas de dominação imperialista, né? Que ficou bastante emblemática nas experiências do que a gente chama de neocolonialismo, né? E o imperialismo europeu nos continentes africanos, asiáticos e um pouco antes, né, nos continentes americanos, né, em todas as três Américas, como a gente gosta de definir. Mas, na verdade, qual era o principal argumento que o colonialismo, enquanto um sistema de dominação imperialista, utilizava
para justificar a sua invasão aos territórios dos outros. O principal argumento era o racismo científico, esse racismo no qual, fundamentado em teorias que já estavam bastante vigentes, né, no mundo naquele período, século XIX, que é quando a gente tem a implementação desse grande boom imperialista. Os discursos imperialistas que empregavam o sistema colonial, eles defendiam a hierarquia das raças. E qual era a intenção que o colonialismo tinha com isso? Para implementar o poder hegemônico do imperialismo nessas possessões que não eram suas, como os territórios africanos, asiáticos e americanos. É de que existem raças superiores e inferiores. A ideia de inferiorizar o outro. Portanto, primeiro, a crença de que na evolução da espécie humana, os europeus estão à frente do ponto de vista do seu desenvolvimento cultural e, portanto, civilizacional. Então, essa é a tese que é apresentada. Em seguida, eles hierarquizam isso. Eles procuram fazer com que a sociedade, as civilizações entendam de que todos os outros povos seriam naturalmente inferiores aos europeus. E isso, eles se apropriando disso, justificam a ocupação dos territórios e, ao ocupar esses territórios, eles se sentiam, inclusive, no direito, inclusive compreendido como direito divino, de escravizar seres humanos. Portanto, o colonialismo ele justificou a escravização de seres humanos desde que não fossem europeus. E, sendo europeus, em outras condições, inclusive jurídicas, né, de escravização. Mas, quando a gente pensa a chegada dos europeus no Brasil, a gente observa que é sobre o manto do colonialismo. E, sob o manto do colonialismo, a escravização de seres humanos no Brasil se sustentou sobre o texto do racismo, baseado nas teorias raciais, né? Então, dessa forma, a gente observa que a desigualdade racial do colonialismo, ela sobreviveu no imaginário popular e chegou até os nossos dias, né? Portanto, a gente poderia dizer que a mentalidade do preconceito racial e do racismo no Brasil, ela é mais uma consequência das ideias colonialistas do que da própria escravidão. A escravidão experimentada no Brasil, ela foi uma ferramenta, né? Uma ferramenta de perpetuação dessas noções de hierarquia racial, de que existem raças superiores e raças inferiores. Com isso, a gente cria o que a gente chama o grande esquema de relações raciais no Brasil, né? Então, os europeus, eles dominam os povos africanos, escravizam e trazem os povos africanos para o Brasil, e aqui eles implementam uma ideia de hierarquia de raças, a qual vai fazer com que as gerações futuras incorporem, né, essa pirâmide, que eu chamaria de uma pirâmide racial, na qual os negros seriam inferiores aos brancos, portanto, os seus descendentes atenderiam a essas perspectivas, né? Portanto, hoje, no Brasil, as relações raciais, elas podem serem compreendidas como uma consequência direta da mentalidade colonial, né? É por isso que a gente tem enfatizado bastante as chamadas teorias decoloniais, porque essas teorias decoloniais, elas nos apontam para essa necessidade da gente desvincular a mentalidade de uma ordem colonial, né? Portanto, eu gosto muito de entender a experiência do racismo no Brasil muito nessa perspectiva, né? E não ficar atribuindo à escravidão um problema que nós perpetuamos, né? E a gente precisa entender a escravidão enquanto um instrumento da dominação colonial, né, com esse esvaziamento da dignidade humana, né, dos seres humanos que foram escravizados. Bom, nessa perspectiva, a gente pode pensar, por exemplo, de que todo
toda essa estrutura, a construção de uma mentalidade senhorial que foi experimentada no Brasil, ela, obviamente, custou caro para nós que hoje procuramos fazer o enfrentamento do racismo, combater o racismo. Por exemplo, com a abolição, se criou esperança para alguns de que agora estaria tudo bem. Nós temos agora a república, nós temos agora a coisa pública, essas pessoas que antes eram escravizadas, elas iriam ganhar a cidadania. Entretanto, o que nós tínhamos como uma desigualdade racial, lendo-se aí também com uma desigualdade racial jurídica, durante o regime de escravidão no Brasil, nós passamos para uma desigualdade, lendo-se também como uma desigualdade racial, não apenas social, né? Ou seja, nós saímos do jurídico para o social. Nós só alteramos no papel. Nas relações sociais, nós mantivemos, né, a mazela, que é a mazela do racismo, né? Se o racismo ele sustentava as hierarquias sociais, se o racismo ele sustentava o sentimento de superioridade de um grupo sobre o outro, fazendo com que descendentes de europeus ou de administradores coloniais se sentissem superiores aos descendentes daqueles que foram escravizados, né? E isso era juridicamente, como poderia dizer, juridicamente justificado, juridicamente acompanhado, juridicamente estruturado. Com a abolição da escravidão, nós fizemos uma reforma constitucional, inclusive reforma penal, né, mas nós não fizemos uma reforma social. E o racismo, ele continua a passos largos durante o país que deveria ser o país da liberdade, pois seria uma república, uma das mais novas repúblicas da América. Ao pensar essa questão entre o jurídico e o social nas práticas do racismo no Brasil, a gente observa que havia também um mascaramento, né? Por exemplo, a tese do Gilberto Freire, que não foi a única, que procurou amenizar o grau de violência do colonialismo português no Brasil, foi muito criticada, inclusive muitos intelectuais se recusavam até em tomar o texto do Freire naquele período dos anos 30 e 40 como referência, exatamente por conta dessas questões. O texto do Freire, como de outros intelectuais culturalistas daquele período, passou a circular uma ideia de que no Brasil havia uma democracia racial. No Brasil, a experiência tropical, né, ela haveria de ser diferente de outras experiências de gerações raciais no mundo, né, e que no Brasil os brancos, negros, indígenas viveriam harmoniosamente bem. Isso circulou não apenas internamente, tanto é que a Unesco se sentiu motivada em investir em pesquisas no Brasil para que pudesse identificar o que a gente chamaria uma solução para o problema racial do pós-guerra, né? Então, pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial, né, a Unesco ela investe em pesquisas no Brasil para que se desenvolvesse modelos de apaziguamento racial no mundo do pós-guerra, que estava completamente destroçado com as consequências da guerra e do racialismo, né, penetrante, né, nessas sociedades. É só a gente lembrar aí das limpezas étnicas que tomaram corpo, né, logo após a Segunda Guerra Mundial e alcançaram, inclusive, os anos 90, e inclusive em países europeus. A tese do mito da democracia racial cai por terra, inclusive, com a decepção da Unesco, né? Porque o projeto Unesco de Relações Raciais, né, implementado no Brasil aqui nos anos 50, e aí nós temos o Tales Azevedo aqui na Bahia, responsável pela equipe de pesquisadores. O professor Tales era um professor da Faculdade de Medicina, talvez o professor Tales tenha sido o último antropólogo de formação médica do Brasil, né? Eu me uso até a falar sobre isso, a afirmar isso. O professor Tales Azevedo ficou responsável pela equipe baiana de investigação das relações raciais,
E o eixo de São Paulo, que foram dois grandes núcleos que a Unesco financiou, ficou com o professor Horaci Nogueira, né? Que participava o professor Horaci Nogueira, mas quem coordenava era o Florestan Fernandes e o Rocha Bastide. E a tese de destaque nessas pesquisas da Unesco para o eixo de São Paulo foi do professor Horaci Nogueira, quando ele inaugura exatamente a classificação racial, né? A multiclassificação racial. O professor Horaci Nogueira, ele faz um estudo comparativo, Estados Unidos e Brasil, isso era interesse da Unesco, e ali ele estabelece aquele conceito de racismo de marca e racismo de cor. E o professor Horaci Nogueira, ele vai dizer que nos Estados Unidos nós temos um racismo de origem, né? E no Brasil nós temos um racismo de cor. Esse racismo de origem é um racismo de marca, né? Você é marcado pela sua origem. Até a 8ª geração é negra, portanto, dificilmente você ia encontrar um descendente negro que se tornou branco na sociedade norte-americana. Já o caso do Brasil, isso era quase que uma tipificação das relações raciais no Brasil, né? O professor Horaci, ele vai dizer que no Brasil nós temos um racismo de marca, e é aí aonde ele vai trabalhar a ideia do colorismo, né? De como nós temos uma variedade de cores, né? E é negro A, negro B, negro C, para poder parafrasear aqui, só para vocês terem uma noção da quantidade de cores que foram identificadas nas pesquisas sob influência do professor Horaci Nogueira, desse conceito de racismo de marca, o Clóvis Moura encontrou 360 e tantas cores para o negro brasileiro, né? Então, aí a gente vai entendendo por que é que no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande de se identificar, de afirmar a nossa ascendência africana, exatamente porque essas categorias influenciaram muito a opinião pública. Então, nós passamos a entender que nós temos qualquer cor, menos a cor preta, né? Exatamente porque a cor preta iria nos expor, né, no campo das relações sociais. Então, nós somos cor de jambo, café com leite. Então, a partir da tese do professor Horaci Nogueira, com racismo de marca, a gente vai observando isso tudo, né? E a pesquisa minuciosa do Clóvis Moura, né? São eles da Escola Paulista de Relações Raciais, né? No caso do Brasil. O Clóvis Moura, ele publica isso naquele livro, A Dialética do Brasil Negro. É um livro que você ainda encontra com facilidade nos sebos da vida. Portanto, tanto o Florestan Fernandes quanto o Tales Azevedo traz um elemento importante para a gente. As pesquisas, tanto do Núcleo de São Paulo quanto do Núcleo de Bahia, deu um banho de água fria na tese, naquele que acreditava que no Brasil nós tínhamos uma democracia racial. Entretanto, eles não enfatizaram da forma que hoje nós temos feito, né, a questão de que o racismo ele tem a ver com outros elementos que não apenas com a mobilidade social, né? As teses, principalmente as teses do Florestan e do Tales, elas identificaram o racismo no Brasil, todos eles identificaram, já deram uma rasteira na Unesco, senão, olha, no Brasil não tem a democracia racial. No Brasil nós temos racismo, agora experimentado de formas bastante diferentes, né? E o que nós temos, na verdade, o Florestan, por exemplo, ele acreditava que na medida que os negros eles tivessem uma melhor ocupação profissional, porque ele pensou muito nessa questão do racismo e o desenvolvimento econômico das populações, né? Então, na medida que esse negro ele ocupasse o mercado de trabalho, essa foi a tese dele, publicada no âmbito da pesquisa, sobre o negro no mercado de trabalho, ele enfatizou muito isso, que era o negro na sociedade, né? Sociedade de classe. Então, primeiro que veio uma questão importante, que é pensar raça e classe. Todos eles enfatizaram, olha, não tem como pensar o racismo se não pensar raça e classe. Entretanto, principalmente na Bahia, ficou entendido de que a ideia da mobilidade econômica resolveria o problema do racismo, né? Mas aí, quando a gente lê aquele texto, eu tenho até ele aqui, né? O texto é organizado pelo Heraldo Costa, né? Fala Crioulo. A edição mais recente acrescenta outros personagens que são figuras da sociedade
figuras que, inclusive, têm destaque no cinema, na televisão, na administração, são experiências que mostram que não, olha, eu fiquei rico, eu ganhei sucesso, ganhei fama, mas continuo sendo barrado no elevador do meu prédio. Portanto, a gente começa a observar que esse aspecto das teses desses grandes sociólogos, né, elas não prevaleceram, de que essa mobilidade econômica e social resolveria o problema do racismo no Brasil. É por isso que nós desenvolvemos políticas de enfrentamento. E é aí onde nós entramos em um momento importante, que é a questão das ações afirmativas enquanto enfrentamento para o racismo. Primeiro que nós observamos que o número de homens e mulheres negros que se ascendem economicamente e, portanto, socialmente, é muito ínfimo, né, com a população que a estatística nos mostra, né? A gente pode observar isso. Vocês estão aí na UFES, contem os negros e negras doutores e doutoras da universidade de vocês, em todos os cursos, Contem quem são os negros que estão fazendo os cursos, tanto de graduação, mas também de mestrado e doutorado na universidade de vocês. Eu faço isso na minha universidade e observo que o número é muito pequeno. E esse número, ele altera esse índice positivamente depois das cotas raciais, né? Depois das cotas raciais. Portanto, as ações afirmativas, elas são necessárias, por mais que elas tenham arestas a serem feitas, elas são fundamentalmente necessárias. E essas ações afirmativas, elas foram... Oi? Opa, eu disse, nessa prosa da gente aí, eu queria colocar um ingrediente, pegando esse gancho seu da defesa e da necessidade das ações afirmativas, eu queria trazer um ingrediente, se você me permite, né? Mas primeiro começar dizendo do prazer de dividir essa tela com você, meu amigo. A gente conversou pouco durante a vida, mas às vezes que a gente teve a oportunidade de se juntar, a prosa foi muito boa, e eu espero com certeza. Que agora não será diferente. Mas um ingrediente que eu queria trazer nessa conversa da gente, para a gente pensar e reafirmar a necessidade, a importância das ações afirmativas e dessas políticas de enfrentamento que você fala, eu quero trazer um fato histórico importante para a gente compreender o processo do racismo no Brasil a partir, como você já muito bem colocou, não se inicia aí, mas a partir mesmo da escravidão. Principalmente de como ela foi lento e gradual, o processo de abolição da escravidão no Brasil. Ela estruturou o racismo, né? Exatamente, para favorecer, né, a sociedade escravista, favorecer os senhores dos escravos. E aí eu quero me debruçar num aspecto que é da educação e pegando a lei do ventre livre como um evento importante para a gente compreender ainda hoje por que é que a gente precisa de políticas afirmativas e precisa de políticas afirmativas de acesso ao ensino superior, né? Que a lei do ventre livre, quando primeiro ela vem depois de um longo processo de discussão, ela vai acontecer em 1871, mas ela começa na década de 60, o processo de discussão sobre a libertação do ventre, porque com a proibição do tráfico, a única forma de se colocar de forma legal pessoas para serem escravizadas no Brasil é através do ventre da mulher negra, né? E isso é muito difícil, muito doloroso falar disso, essa mulher que engravida sabendo que ela vai colocar dentro no seio da sociedade brasileira um indivíduo que será explorado da forma mais violenta de exploração, que é pela escravidão. E aí, nesse debate sobre a lei do ventre livre, nós vamos ter uma discussão sobre o que fazer com essas crianças que nascerão livres, mas de mães escravas. Quem vai cuidar delas? O que é que vai acontecer com essas crianças? E nós temos um longo processo e eu já passo para você, nós temos um longo processo de debate sobre isso, e tem um personagem importante nessa discussão, que é o Perdigão Malheiro, porque ele vai aliar, na sua defesa pela libertação do ventre, a discussão sobre a abolição
e educação. Ele traz essa discussão. Claro que a gente está falando aqui de um membro da elite, nós estamos falando aqui de um liberal, nós estamos falando aqui de um homem branco. Mas é um homem branco que inaugura, como bem coloca Marcos Elício Fonseca no seu texto, inaugura essa discussão de que se a gente não aliar o processo de abolição com o acesso à instrução e escolarização, essa abolição não seria completa, porque a cidadania ela não seria, de fato, instaurada sem esse processo formativo através da educação. E aí, uma grande discussão que tem nesse processo é se os senhores, primeiro, que há um pacto, e é um pacto mesmo para a manutenção da escravidão, porque, ao fim e ao cabo, cronologicamente, a lei do ventre livre, ela não libertou ninguém, porque em 1871 ela é promulgada, mas o indivíduo só poderia sair do jugo aos 21 anos de idade. E antes que esse indivíduo nascido em 1871 fizesse 21 anos, houve a abolição da escravatura com a Lei Áurea. Então, na prática, a lei do ventre livre não aboliu ninguém. Mas tem uma discussão interessante que é sobre se criar e o educar. O que é que é pactuado na lei do ventre livre? É pactuado de que essa criança, até os 8 anos de idade, ela teria que ficar com o senhor, porque ela ficaria perto da mãe e o senhor seria obrigado a ficar com essas crianças. E qual era o debate? O senhor fica com ela para criar ou para educar? Esse é um longo debate e que muitos de vocês que estão nos assistindo aqui vai entender o sentido disso, porque quem aqui nunca conviveu ou até ouviu falar de uma pessoa que foi criada como da família? E eu costumo brincar dizendo que para ser criado como da família tem que herdar nas mesmas condições dos outros. Se não herdar dividindo igualzinho, não foi criado como da família. Ele foi, via de regra, claro que com as exceções, mas nós não estamos aqui falando das exceções, explorado em condições análogas à escravidão. E aí, nessa longa discussão do que fazer com esta criança até os 8 anos de idade, porque aos 8 ela seria devolvida ao Estado mediante uma indenização de 600 mil réis. Né? O senhor pegaria essa criança aos 8 anos e ela devolveria ao Estado para que o Estado devolvesse um pecúnio, um dinheiro para ele por esta criança. Indenizasse. E aí, o que ganha na lei é que ele é obrigado apenas a criar, porque educar vai além de dar comida e uma peça de roupa, né? As condições para a sobrevivência. Educar tinha a ver com dar instrução, levar à escola. E, inclusive, Perdigão Malheiros, ele traz nesse processo, na sua proposta, o conteúdo dessa educação, que era um conteúdo que, quando a gente analisa o conteúdo dessa educação, é um conteúdo muito voltado para a subalternidade mesmo, mas ainda era um conteúdo educativo nas mãos do Estado. Então, o Estado, durante um bom tempo, porque, olha, 1871, 1879 é que essas crianças seriam devolvidas. E o Estado começa a construir uma série de instituições que abrigariam essas crianças, porque o Estado imaginava que os senhores devolveriam um grande número de crianças ao Estado. E aí, nós vamos ter a Orfeônica Isabel, nós vamos ter vários asilos, e para isso, eu costumo dizer que nesse período nós tivemos a primeira parceria público-privada da história, né, brasileira, nesse processo da abolição, pelo Estado brasileiro. Ele começa a doar terras, grandes extensões de terras, a senhores que se comprometeriam em construir instituições que abrigariam essas crianças. E há construções em Pernambuco, construções no Rio de Janeiro, construções em Minas Gerais, construção no Pará, inclusive, e algumas das mais importantes estão nesses estados, e essas crianças, nessa imaginação de que as crianças seriam devolvidas, que ocorre nesse processo como um todo. Nesse processo dessa abolição lenta e gradual, e não estou falando apenas da abolição formal, mas até mesmo quando a gente vai pensar quando que o Brasil teve uma lei trabalhista, né, que fosse, de fato, garantir direitos a sujeitos trabalhadores, especialmente aqueles que trabalham nos trabalhos subalternos, que são os nossos irmãos que estão lá, e que nós vamos ver que agora a gente está perdendo tudo, não dá para a gente não pensar como é que isso acontece.
nós vamos ver que esses direitos, eles vão sendo, essas leis vão sendo conformadas para beneficiar os senhores. O que ocorre é que, com a expectativa de que eles fossem entregues aos 8 anos, quando chega com 8 anos, o Estado, ele se dá conta, numa conta rápida aqui, eu vou tentar pescar, mas eu vou dizer números aproximados, de 400 mil crianças que tinham sido abolidas pelo ventre até 1889, no início dos anos dos 80, dos 1800, apenas 113 crianças foram devolvidas ao Estado. 113, eu não estou falando de 113 mil, eu estou falando de 113 crianças apenas, 10, 20, até 100, mais 10, mais 15, foram devolvidas ao Estado. E por quê? Porque essas crianças, elas continuavam nas fazendas, na plantation, reproduzindo aquilo que aconteciam com os seus pais. Elas estavam trabalhando ainda como escravizados nesse contexto. E por isso não era importante aliar, porque o conteúdo, só para dizer a vocês, religião, moral, mas ensinava a contar, as primeiras letras, e conteúdo do que nós chamamos das primeiras letras, e conteúdo da antiga escola primária, para a gente ter uma comparação com o que seriam essas primeiras letras hoje. Esse conteúdo, pelo menos, se essas crianças fossem entregues ao Estado, elas teriam acesso. E o acesso a esse conhecimento naquele período onde a população brasileira, independente de ser negro ou não, era majoritariamente analfabeta, era um empoderamento social que a sociedade brasileira não suportaria ver ser dada aos negros como ela não suporta até hoje. E é por isso. Exatamente, né? Você vê, Sandra, que pelo que você traz dados importantes, porque, por exemplo, se o colonialismo ele traz o racismo para o Brasil, a escravidão ela estrutura esse racismo e, assim, foi um projeto que deu certo, Sandra. Sim. Foi um projeto que deu certo porque nós estamos nessa situação que nós estamos acompanhando, né? Ou seja, se não tivesse dado certo, nós não teríamos esse problema tão, né, tão desestruturante na vida da sociedade brasileira atual. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu lembrei aqui, você falando do Perdigão Malheiro, né? Eu lembrei que nós temos um dos grandes defensores, da escravidão imediata no Brasil era um ferense, o jurista Filinto Bastos. O Filinto Bastos era. Eu escrevi, inclusive, um artigo sobre o Filinto Bastos, a experiência abolicionista dele, né? Ele era, inclusive, ele tem um livro onde ele discute exatamente essas questões sociais no âmbito da escravidão da escravidão imediata, da necessidade dessa escravidão imediata, né? E essa leitura que você faz é importante para a gente chamar os colegas e as colegas para pensar de que a necessidade das ações afirmativas não é uma coisa de agora, né? A intenção em se criar também enfrentamentos, como você acabou de escrever, é algo que já vem de um longo tempo, portanto, o nosso problema ele é um problema antigo, e assim, é muito complicado quando a gente observa que nós passamos mais de 100 anos a partir da abolição, e que me parece que nós não aprendemos muito com essa tal liberdade, né? Não aprendemos muito com essa tal liberdade na medida que nós temos muitas resistências, né? Muitos segmentos resistem às políticas, né? Que procuram assistir, né? Eles chamam de favorecer, né? Procurar assistir a essas populações e aí chamam de favorecer. Eu estava aqui pensando, enquanto você falava, nessa sensibilidade de pensar a necessidade das políticas de ações afirmativas e reconhecer essa disparidade histórica. Eu lembrei das críticas que aquele jornalista da Globo, o Ali Campos, né? Ele recebeu críticas duras, né? Quando ele escreveu aquele livro dele, Não Somos Racistas, né? Então, qual era o principal argumento dele? A pessoa que escreve um livro
para poder dizer, olha, no Brasil não existe racismo estrutural. A questão é econômica. É importante a educação para que os negros possam se ascender, né, economicamente, e assim nós iremos resolver esse problema do racismo. Então, é tão desesperador, né, é tão desesperador a necessidade de ter que dizer eu não sou racista, que chega a publicar um livro para dizer que não é racista, né, e de como isso já está implicado na sua própria mentalidade, né? E a partir daí nós tivemos outros, né? Nós tivemos outros, né? Então, é importante hoje, quando a gente chama atenção para a sensibilidade das pessoas, né, para que as pessoas aguçem as suas sensibilidades, para poder pensar a importância das ações afirmativas. Eu costumo sempre estar procurando dialogar com as pessoas a partir de duas experiências de ações afirmativas, e todas as duas ligadas à estrutura do sistema de educação nosso. Uma são as cotas raciais e a outra é a reforma da legislação educacional, né? No caso, a Lei 10.639, né, atualizada aí na Lei 11.645, que é uma ação afirmativa, e quando você soma isso com as cotas raciais, né, ou seja, uma política de acesso e a outra de reforma, né, desse conteúdo que nós precisamos trabalhar na formação de quem acessa a universidade e a escola, e de como nós temos ainda, Sandra, uma resistência muito grande, né? Muito grande, e principalmente na atual conjuntura política que nós estamos vivendo, né, e que por isso nós precisamos enfatizar cada vez mais a necessidade, mas provocar nas pessoas a responsabilidade de buscarem a informação, né? Buscarem a informação para que possam sustentar os seus argumentos. Porque eu, sinceramente, estou cansado de ter que conversar com pessoas que não estão dispostas a acessar as informações para poder sustentar, elaborar de forma mais responsável os seus argumentos, mesmo que sejam aqueles que contrariem as minhas expectativas, as tuas expectativas, a do Marcos Grilo e a de uma dimensão de pessoas que estão nos acompanhando. É que a gente não pode perder de vista nessa discussão toda que isso é uma luta por poder, né? No centro disso tudo está uma discussão pelo poder. Então, na verdade, Maria Aparecida Bento, ela traz muito, muito interessantemente isso no seu texto Branqueamento e Branquitude, que o acesso dos negros a espaços em que antes eram espaços acessados apenas por pessoas brancas, provoca um movimento na sociedade que incomoda a estrutura de uma sociedade como a nossa, que é estruturada no racismo, que não está acostumada a nos ver, por exemplo, agora aqui, dois negros doutores conversando sobre isso numa live. Exatamente. Uma delas, pró-reitora de uma universidade, de uma pró-reitoria que não nasce com a estrutura da universidade, mas uma reitoria que arromba o sistema, né? Ela arromba a porta do sistema e se impõe. Com certeza. É uma pró-reitoria que vem desses movimentos. E eu quero, a partir... E ela tem essa incumbência da defesa desses direitos. E aí eu quero chamar a atenção para dizer como sempre... E tem uma frase muito interessante de Petronila Beatriz, que ela diz assim que toda vez que nós vamos falar, eu vou ler, até porque merece ser ipsiliterate, deixa eu ver se eu acho aqui, meu Deus, não vou achar aí para não perder tempo, assim, ela diz assim, toda vez que nós vamos falar da questão educacional do negro, mas que você for falar também da questão profissional, da questão jurídica, a gente está sempre falando de uma falta, daquilo que falta o que fazer. É um eterno retomar, porque isso é um projeto mesmo de barrar a nossa ascensão aos espaços de poder dentro da sociedade. E aí, nós vamos perceber, quando a gente trabalha um texto, Movimento Negro e Educação, de Petronila Beatriz, mas tem um outro também nesse mesmo tema de Nilma Lino Gomes, que elas vão colocar que as experiências principais, porque o negro brasileiro ficou abandonado no sistema educacional brasileiro. A Constituição de 1824, ela diz que só os cidadãos têm direito à escola. E aí, bem, se são cidadãos que têm direito à escola, os escravizados não têm.
Não está dito que negro livre está proibido da escola, mas as condições para ir à escola não são dadas, o que significa o mesmo. Em 1827 vai ser criada a primeira lei da educação nacional no Brasil, e essa lei ela vai vigorar até 1946. Eu quero que a gente preste atenção no detalhe disso. De lá para cá houve reformas, mas essa lei não foi revogada. Uma lei que foi construída no contexto da escravidão, ela não se atualiza para incluir aqueles que foram abolidos da escravidão. O que está lá dito no texto que os cidadãos terão direito. Ora, isso pode parecer assim, com a abolição da escravatura, todo mundo virou cidadão, mas Bel trouxe no início da conversa disso, de nossa prosa aqui, que isso é uma falácia. Essa liberdade formal está longe e não precisamos retornar tanto, basta que nós vejamos hoje, para a gente atualizar. Quem de nós tem dúvidas de que num processo como esse de pandemia, de dificuldade de acesso à educação potencializado pela pandemia, porque ele já existia, quem está mais excluída continua sendo a carne mais barata do mercado, como diz a nossa artista, que é a carne negra. Então, isso vai se reproduzindo de formas diferentes, em épocas diferentes, porque está vendo o projeto de poder de uma sociedade que toda tentativa que vem do movimento negro, do protagonismo dos negros, de inserção na sociedade, vai sendo desmontada cada vez que essa sociedade fica incomodada. E já que você citou um feirense, eu vou trazer outro para a gente aqui, não sei se você já ouviu falar, está aí uma coisa que a gente podia, nessa prosa, depois conversar para a gente fazer coisas juntos, que é Vicente dos Reis. Vicente dos Reis é um jurista feirense, um negro advogado do início dos anos 1900, em Feira de Santana, que era a voz dos pobres em Feira de Santana. Era quem falava da necessidade de educar a população pobre e aqueles que são, principalmente aqueles que são descendentes, e ele coloca o termo do elemento servil, ou seja, as populações oriundas dos escravizados que estavam no abandono. E Vicente dos Reis, ele vai ser aquele que vai dizer: é preciso ter abrigo para essas pessoas que estão na rua, é preciso criar escolas noturnas, porque essas pessoas trabalham o dia inteiro. E Vicente dos Reis, em Feira de Santana, é o nome de uma rua. Eu achei tão interessante, porque eu vim morar aqui no Papagaio, e depois eu descobri que aqui tem uma rua, que agora, no Google Maps, já até mudaram para botar o nome do Santana, daqueles dois condomínios que tem aqui. Aquela rua Santana Tal é 1 e Santana Tal é 2, que é a rua Vicente dos Reis. E assim como os negros, o movimento negro, o TEM, se organizou para educar a população negra, para que a população negra tivesse acesso à educação, porque eles acreditavam que era uma via de mudança da sua condição, Vicente dos Reis também apostou isso aqui em Feira de Santana. Então, as ações afirmativas, quem começa a fazer isso são os próprios negros. E se cada um... Exatamente, Sandra. Essa questão das ações afirmativas é importante historicizar. Por isso que eu falei aqui que, provocando o nosso público, de que é necessário a gente buscar a informação e historicizar essas ações, né? Porque, na verdade, a própria população já se movimentava, né, para questionar o escravismo, né, adquirir as suas liberdades e continuar lutando por uma cidadania que não fosse racializada, porque o que nós tivemos foi uma racialização da cidadania, né, e que essa racialização ela acontece ainda hoje, né, ainda hoje. A gente consegue driblar o racismo estrutural e acessar alguns desses bens, como a universidade, por exemplo, e não deixa de ser interpelado, né, nos corredores, né, pela dúvida que as pessoas ainda têm da condição de doutores, de professores efetivos, né, de universidades públicas, como eu, você, o Marcos Grilo e outros mais colegas nossos que
são interpelados nos corredores da vida sobre essa condição que nós acessamos a partir das estratégias de drible que nós fazemos. É exatamente assim que as populações negras conseguiram chegar em alguns desses espaços que nós precisamos ampliar, inclusive, né? Muito pouco ainda, mas chegou dessa forma, não foi concessão. Não foi concessão. E muito do que nós conseguimos nas últimas 2 décadas, a gente deve agradecer também ao esforço das ações afirmativas, né, das políticas de ações afirmativas, né? Por isso que agora essa briga, quando o governo vetou aí as cotas para a pós-graduação, né, essa briga, e que é uma briga que vale a pena e que precisa ser entendido isso em uma perspectiva histórica. Então, o que a professora Sandra Nívia traz para a gente aí é de que esse racismo estrutural ele é montado há muito tempo. A escravidão foi uma principal ferramenta de estruturação desse racismo, né? E que as ações afirmativas, elas não são, poderiam, uma primazia do Estado, né? Essas ações, elas vêm na própria movimentação desses homens e mulheres que queriam mudar algo não apenas para si, né, mas para todo um futuro. Eu acredito que muito do que nós queremos e que nós lutamos para que aconteça, nós não iremos desfrutar. Isso vai ficar para gerações futuras, mas eu acho que na medida que a gente baixa a consciência e a sensibilidade de dizer, não, mas eu estou aqui para alguma coisa, né? Então, muito do que nós fazemos na docência tem isso, né? Dizer, não, tudo bem, eu quero o meu salário, mas eu também quero mudanças, né? Eu quero meu salário em dias, mas eu também quero mudanças, né? É exatamente isso, né? A nossa presença, né? A nossa presença é uma presença o tempo todo militante, né? Nossa presença é uma presença exigente, é uma presença de quem quer continuar levando à frente o legado dos ancestrais que permitiram acontecer isso. Eu sempre costumo dizer às minhas alunas em sala de aula, os meus alunos também, que eu também tive alunos, né, e alunas em sala de aula, de que cada vez que eu vejo, que eu vou para a formatura de pedagogia, das outras também que me chamam, que me homenageiam, e que eu vejo esses meninos e meninas negras lá, eu me emociono muito, porque, em geral, nunca é uma formatura que pertence a um sujeito. Aquela formatura é um legado ancestral. Ali, por detrás de cada menino, e me permitam chamar menino assim, porque é de carinho mesmo, é menino e menina que conseguem terminar o ensino superior, negro e negra, que consegue terminar o ensino superior no Brasil, ela faz uma constelação ancestral. É uma harmonia, você consegue fazer com uma parte ainda muito pequena de uma dívida que está sendo paga, é uma realização ancestral. Além de ter toda uma família que se junta para aquele indivíduo ascender, ele ainda tem nessa história homens e mulheres que nós nunca vimos e que não temos nem ideia de quem são, que deram a vida fazendo aquilo que Carlos Moura vai chamar de quilombagem. E aqui eu vou tomar emprestado dele, porque numa ressignificação do termo que ele usa, que é essa resistência radical. Clóvis Moura diz que o quilombo é a expressão radical de resistência à escravidão na colônia. Só o quilombo é a expressão radical, porque... E aí ele não... Há interpretações erradas de que ele nega outras resistências, eu não considero isso. Eu acho que é uma interpretação errada de Moura. O que ele quer dizer é, as negociações que são feitas aqui e ali, perto da Casa Grande, elas não rompem estruturalmente com a sociedade escravista. Quem faz isso é o quilombo, porque o quilombo diz, eu quero construir uma outra sociedade baseada em outras relações. E aí ele diz, é por isso que é preciso fazer quilombagem. Eu acho que cada ação nossa, no lugar onde nós estamos, onde nós podemos estar, com os limites que nós enfrentamos para fazer as coisas, e não são poucos os limites, a gente precisa ir fazê-lo com esse espírito de quilombagem, trazido por Clóvis Moura, que é o espírito da mudança radical, Bel. Essa mudança radical, Bel, que você disse que a gente não vai ver. Mas o Bi não viu.
Mas o meu avô, um preto, que eu ainda não concluí isso, mas eu acho que ele foi livre pela lei do ventre livre, e um preto que tem uma história um pouco diferente de tantos outros negros na condição dele, esse preto não me viu doutora hoje aqui como pró-reitora na universidade pública, mas sem esse preto eu não estaria aqui. Então, é verdade, verdade. Aí. Bel e Sandra, tem muitos comentários aqui e perguntas também. Aí eu vou fazer aqui algumas leituras aqui. Muita gente saudando vocês, professores e alunos do curso, e a audiência também, o público em geral. Elba Valéria, a professora Rose Batistella, que é vice-coordenadora do colegiado, a professora Jaqueline Grilo, Sara Dumont, Luzia, Renata, Bárbara Estrela, Railda Neves, professora Lore, Matheus Dumont, Tainá Santos, Marilza, Casa Amarela, Marcionílio Prado, grandes professores Sandra Soares e Bel Pires. Isabel. Galera boa. Apaixonada. Isabel Santos, Bel Pires, eterno meu professor de história, nos conhecemos no limite pré-vestibular, e Bel comentando sobre o sistema capitalista e a organização dos trabalhos nas redes de supermercados. Liz Costa, boa noite. Parabéns pelo tema abordado, especialmente a professora Sandra, que é fera no assunto. Luciete Duarte, Sandra maravilhosa, saudades. Jonathan Adams, grande doutora Sandra, estou aqui acompanhando Ixu na veia. Luciete Duarte, mestre Bel, bom revê-lo. E tem muitos comentários. Inácio Fadiga, professor Inácio, que é o coordenador do EMOC. Boas reflexões do mestre Bel. Júlia Carneiro, Tati Cordeiro, Mari Luz, Carolina Santana, Isabel Santos. Infelizmente, na maioria dos casos que conheço, as professoras da educação básica faziam isso. Criavam as adolescentes. A professora Rita Breda, que é a pró-reitora de extensão. Parabéns ao programa Carlomã pelo debate. A professora Sandra Nível e ao professor Bel. Peterson, que é egresso aqui do curso de matemática. Perfeitas colocações. Tanta gente mundo afora precisando ouvir esta prosa, principalmente os integrantes da classe dominante da nação brasileira. E esse momento está elucidando bastante isso, né? Está colocando isso de forma explícita. Luciete Duarte, e aí tem uma pergunta dela também. Os sistemas jurídicos do Brasil, colônia e império, eram âncoras do modelo de sociedade escravagista. Aí a pergunta, onde conseguimos esse artigo sobre Finito Bastos Bel? Tá na rede, eu dou o título completo, você consegue. Tá na rede, tá na rede. Pronto. Tá. Isabel Santos também, continuamos escravizados nos presídios e outros. Deixa eu ver aqui, Rita Breda, a professora Rita Breda, prosa necessária essa. Luciete Duarte, queríamos homenagear Vicente dos Reis na Galeria Esperança Garcia, mas não conseguimos sequer uma foto dele, direito e raça. A galeria fica no módulo 4, UFs. Vamos providenciar. Pronto. Professora Lore, discussão essencial, necessária nos cursos de formação de professores. Parabéns ao programa pela escolha do tema. Parabéns a Bel e Sandra pelo debate. Tailane Santana aqui saudando vocês. Maria da Conceição, Elba Valéria, Andreissa. Tem aqui um comentário, aqui uma pergunta. É isso aqui que eu queria achar. Luciete Duarte, como podemos romper com o modelo de educação que ainda reproduz o racismo, haja vista que temos uma nova BNCC que nos limita em discussão étnico-racial dentro da sala de aula? Opa. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que fazendo coisas como essa aqui, por exemplo, é uma das possibilidades, né? Transgredindo, né, Bel? Eu acho que é a transgressão, é desobedecer essa BNCC. Sim. E ir para o enfrentamento, é fazer quilombagem, né? Por exemplo, aproveitar... Eu acho que... Porque assim, Luciete, beijo para você, querida. Veja bem, a aprovação da 10.639 também não garantiu essa discussão na escola. Observe que eu trabalhei no PIBID, eu fui para o PIBID e eu
quando o Lore me falou da experiência, eu disse assim, olha, eu só vou se for para jogar esta discussão na formação de professores. E nós fizemos 4 anos com o PIBID, e depois, agora também teve mais 2 anos, e eu não fiquei até o final, foi Eduardo quem me sucedeu. Nós percebemos que dentro da escola, e tem uma dissertação do mestrado em educação da UEPS, de Gisele Bonfim, que coloca bem isso, a resistência dos professores em implementar a lei. E a gente percebe em alguns momentos que não é falta de acesso a material e não é falta de informação. É que o projeto de dominação pelo racismo, ele deu tão certo, como diz Bell, que essa colonização do pensamento, ela chega com tanta força que faz com que indivíduos negros se neguem a discutir a sua história. Se neguem, e nós vimos professoras negras negando a discussão disso na sala de aula, inclusive por questões religiosas, porque para algumas dessas professoras, isso está até na dissertação de Gisele, que foi orientada por Malena, que algumas delas acham que implementar a lei é falar de candomblé, e falar de candomblé é falar do diabo. E aí elas se recusam a tratar dessa questão em sala de aula. Então, nós precisamos romper, nós precisamos que a universidade, que é a grande responsável pela formação de professores, que ela tenha projetos de formação, e aí eu não tenho como fazer isso sem fazer a crítica à minha universidade e ao departamento que eu pertenço. Nós precisamos ter um projeto poderoso de formação de professor que paute discussões de relações étnico-raciais, de gênero, todas essas discussões marginais, e que a nossa elite hétero, machista, racista, ela não suporta, classista, não suporta dentro da discussão sobre a educação e na formação dos seus filhos. Então, eu acho que a palavra agora, e desde sempre, é a transgressão. Bom, é isso aí. Eu acho que essa crítica, Sandra, à universidade, eu corroboro com você, e por mais avanços que a gente tenha tido, e vocês conhecem a UNEB, sabem que a UNEB é uma universidade que tem se empenhado bastante nesse sentido, mas ela também goza de limitações, como as da UEPS, que você descreveu aí, e eu acho que nós precisamos continuar fazendo o que alguns de nós estamos fazendo, agora com uma quantidade de braços maior. Nós precisamos de braços para isso. Só que para termos braços nesses espaços, nós precisamos de políticas de acessibilidade, como você já chamou a atenção aqui. É necessário que a gente entenda a importância política das ações afirmativas para que a gente renda esses braços em nossas universidades, para que a gente possa ter uma comunidade maior de professores, estudantes, funcionários, ou seja, a equipe completa da universidade, entendendo essa necessidade. Porque, às vezes, nós percebemos que a gente termina trabalhando muito sozinho, né? Você tem uma pró-reitoria, tem 20 membros da pró-reitoria, mas 4 ou 5 entendem essa necessidade, labuta para que essas questões elas andem, mas só que a grande maioria não consegue captar a mensagem. Por exemplo, a área de exata, ela sempre foi muito criticada por uma timidez em trazer esses debates, essas reflexões. E por isso que eu abri a minha fala parabenizando a iniciativa do projeto, né, que o Márcio Grilo está representando. Mas, assim, entretanto, as diretrizes do ensino das africanidades têm um conjunto interessante de indicações para os profissionais das exatas. Sim. Né? Então, o que falta? Falta acessar esse documento. É necessário que esse professor entenda que todos os campos de conhecimento pode, sim, se apropriar dessas orientações e reinventem na necessidade que vocês tenham. Por exemplo, lá nas diretrizes, ela fala do professor de matemática, de como se pode ministrar aula de matemática, considerando os conhecimentos produzidos pelos africanos,
e tal, e bola. Sim, mas o professor de física pode fazer isso também, tá entendendo? Aí o professor de física, ele vai lá e faz, não, é professor de matemática, comigo não tem esse negócio não. Entretanto, eu acho que é necessário que, isso é para falar só na física e na matemática, que são as disciplinas mais emblemáticas, né? Quando a gente fala as exatas, como nós somos da área do magistério, a gente fala exatas, aí pensa física e matemática, mas todas as disciplinas que constituem o campo das exatas. Pode sim, pode fazer isso. Respondendo a colega que pediu para o Filinto, é interessante porque eu escrevi um artigo do Filinto Bastos, reportei a experiência abolicionista dele, porque o Filinto Bastos foi uma figura multi, né? Uma figura multi, muito da sua experiência de vida, inclusive intelectual, foi produzida fora de Feira de Santana. Esses embates políticos dele mesmo foi mais fora de Feira de Santana. Eu costumo dizer que me parece que Filinto, ele usava a Feira de Santana para a sua inspiração poética, né? E muito da poesia dele, ele escreveu mesmo em feira, mas ele foi um combatente, né? Um combatente, defensor da escravidão imediata. O negócio dele é, não acabou esse negócio de escravidão, não cabe na nossa sociedade. E eu escrevi um artigo. O Filinto, ele fundou o primeiro clube abolicionista de São Paulo. São Paulo e Recife foram as duas principais escolas de formação abolicionista, né? E o Filinto protagonizou, junto com outros colegas, essas duas escolas. Porque ele estudou em São Paulo, era muito comum, depois foi para Recife, né? Então, a minha intenção era fazer algo mais amplo sobre Filinto, mas eu me envolvi com um grupo de pesquisadores sobre a África. Eu assumi o componente há 5 anos atrás de História da África lá no meu departamento, né, no meu colegiado, e aí eu terminei migrando para fazer estudos sobre Angola. Mas aí saí publicando as pesquisas que eu havia produzido. Então, publiquei na revista de História da Unesp, lá de São Paulo, o artigo, né? Eu não lembro o que foi que pediu, foi o Luciete, não foi? Luciete. O artigo intitula-se Filinto Justiniano Ferreira Bastos, a experiência de um abolicionista. Aí, se você jogar desse jeito lá, aí aparece lá o Filinto, né? E quando eu fiz a tese, Sandra, o Vicente Reis aparece um pouco na minha tese, né? Agora, muito pouco mesmo, né? Porque ele era correspondente também do Folha do Norte. Do Folha do Norte. Então, aparecem as notas, e o Cosme de Farias, ele Cosme também, de alguma forma, era correspondente do Cosme de Farias, mas eu não investiguei isso. Eles eram da Liga, mas ele aparece na alfabetização. Né? A Liga pela Alfabetização que foi criada nos anos 30, eles eram ali, Cosme lá em Salvador e ele aqui em Feira. Isso, né? Então, como eu trabalho com processos criminais que o Cosme de Farias procurava estar defendendo os feiticeiros, né, que eram os curadores negros, aqui na minha tese. A defesa dos feiticeiros. E o Vicente aparece assinando também alguns documentos judiciários, enfim. E foi o que eu fiz. Como eu estou fazendo pesquisa sobre... Hoje eu estou trabalhando, eu estou investigando a experiência de recepção das autoridades autóctones em Angola aos missionários católicos, né? Então, porque a gente tem muito essa perspectiva de pensar a história das missões católicas em África na ótica dos missionários europeus, né? Então, a minha pesquisa é mostrar de como os africanos eles também foram protagonistas, né, nesse processo, já que a experiência da missionação em África é uma experiência extremamente importante para entender as sociedades africanas, né? E então eu estou fazendo uma pesquisa onde eu analiso as relações entre os sobas e os padres missionários católicos, né, no sul de Angola. Aí o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando e publicando coisinhas da tese, porque é um texto que eu gosto, uma tese sobre Feira de Santana. Agora mesmo eu vou estar publicando um capítulo sobre repressão aos candomblés em Feira de Santana. Um colega está organizando um livro lá no Pernambuco, então deve estar saindo aí, início do ano deve estar saindo. Mas o Filinto, quem tiver interesse em ver a discussão que eu faço sobre a experiência abolicionista dele,
está nesse artigo publicado pela revista de História da Unesco, que é uma revista muito boa, uma revista bastante conhecida, então é fácil de encontrar no Google. Jogou o título, Filinto Bastos, a experiência de abolicionista, aí aparece por lá. Ô, Bel, é incrível como a gente chega a esses sujeitos por outros caminhos, né? Eu entro no doutorado para discutir ação afirmativa, o banco da UFES não me dá dados, eu migro para a história da educação, que é um outro campo, vou estudar o Colégio Santanópolis. Ao estudar o Colégio Santanópolis, eu descubro que Vicente dos Reis foi professor lá. E é assim que eu chego a Vicente dos Reis. Aí eu fico interessada, quem é esse preto advogado nos anos 30 que está dando aula no colégio da elite feirense? Quem é esse cara? Que interessante isso, viu? Gostei. Guardei isso. Legal. Estou terminando um artigo sobre ele para poder... Eu fui professora de um bisneto de Vicente dos Reis no curso de música da UFES. Interessante. A neta dele me procurou, uma outra bisneta me procurou porque viu na internet, na minha tese, eu citar, eu disse, eu tenho que falar desse cara, de algum jeito o nome desse cara tem que aparecer na minha tese para ele ser imortal. Para quem for lá saber quem é Vicente dos Reis. Olha só, eu estou querendo dizer que minha tese faz alguém imortal, mas pelo menos na rede agora, ele está e vai ser assim. Veja a pretensão. E aí, a neta dele aí fala, eu também conversei com o Bel. Então, assim, a gente vai descobrindo, é um trabalho arqueológico, a gente descobrir a presença desses sujeitos na nossa história. Porque a história que foi contada foi a história oficial, que foi escrita pelas elites e que trabalharam muito bem a invisibilidade do protagonismo negro, do protagonismo Verdade. Na construção da história brasileira em todos os campos. Em todos os campos. Então, nós temos essa tarefa arqueológica de descobrir esses sujeitos. Portanto, a gente não pode, na hora que vê um sujeito desse no trabalho que a gente faz, deixá-lo passar. Ele precisa estar presente. Ah, com certeza. Não, com certeza. Vou dizer uma coisa assim sobre a formação de professores ainda. Quando eu vim da UNEB para trabalhar na UFES, eu fui trabalhar com relações étnico-raciais, e aí é óbvio que, pela trajetória das duas universidades, é uma diferença enorme esse campo de discussão na UNEB e na UFES. Eu fiquei sozinha boa parte do tempo, depois chegou o Otto. Aí, quando o Otto chega, eu vou para o doutorado. Quando eu chego, o Otto está na pró-reitoria. E aí a gente fica se revezando. Aí eu volto, o Otto vai para o doutorado e eu vou para a pró-reitoria. Ou seja, todo esse revezamento, somos nós quem estamos ali, né? Entre Minhoto e Ana Maria, mas somos nós sempre quem estamos ali. Então, mas eu achei com o tempo, no diálogo, e buscando a solidariedade de muita gente sensível à discussão, e que muitas vezes por desconhecimento, e você falou uma coisa importante, a ignorância é o nosso maior problema. Nós temos muita gente mal intencionada, mas os ignorantes são maioria. E eu acho que é uma tarefa nossa cutucar essas pessoas para que elas se informem. Então, assim, por exemplo, eu estabeleci parcerias importantes com Fanny, dentro do Departamento de Educação, com Lore, no Departamento de Educação, com Rita Breda, com Malena. Nós estabelecemos parcerias importante de eu ir nas aulas dela, falar sobre isso, de tratar um outro professor de matemática que chegou lá para o departamento, esqueci o nome dele agora, substituto, com o Zé Augusto, nós estabelecemos com o Fran, houve, a partir de provocações que foram feitas, nós conseguimos colocar na discussão de disciplinas que não estavam pensando nisso. Então, eu acho que a gente, às vezes, arromba a porta, e às vezes a gente precisa arrombar mesmo, meter o pé, mas às vezes um toque-toque e abrir uma fresta e dizer, vamos conversar, também nos ajuda. Tudo isso é importante. Mas são tem que ter realmente um campo de conversa e a gente precisa tem que estar junto, viu? Porque sozinho a gente não anda muito, não. Não anda muito, não. Ô, Bel, esses links que você indicou dos seus trabalhos de artigo, depois a gente pode colocar na descrição do vídeo. Aí, quem assistiu o vídeo, depois a gente coloca esse link. Maravilha, pronto. Aí eu mando os links com tanto esses quanto os outros trabalhos também.
né? E esse do Filinto, porque me parece que o pessoal manifestou interesse, né? Tem, E aí eu tem muita gente mando tudo para interessada. A você. Railda Neves mesmo também colocou aqui. Também quero um artigo sobre filinto. E ainda Aí, comenta também. Nossos quilombos estão sendo invadidos pelas negações cotidianas. Por isso precisamos estar atentos e falando sempre, criando alternativas para sustentar os quilombos. E tem muitos outros comentários aqui, de Luciete Duarte, Maria da Conceição, professora Rita Breda, parabenizando pela prosa. Railda Neves ainda comenta: o racismo brasileiro é um crime perfeito, afirmou o professor Munanga. Eu acho que é assim, né, que pronuncia, né? Os criminosos são invisíveis. Ainda tem mais comentários. Railda Neves também. Nenhuma lei garante nada por si só. É necessário vontade política para implementar a lei. E Lore, agradeço a Sandra a disponibilidade sempre em atuar nas minhas turmas no curso de Licenciatura em Matemática, na formação das temáticas étnico-raciais. Ela tinha comentado antes de você comentar, Sandra. E tem vários outros legal. comentários aqui. Tem só uma pergunta aqui que eu queria aqui, de Isabel. Mestre Bel, na sua tese tem algo sobre o distrito de São José? Tem não. Não lembro. Não, São José ficou de fora. Mas, na verdade, Bom, tem uma referência a São José, que é um candomblé, de um candomblé, de uma festa de candomblé que tinha lá, que era o candomblé da mãe filha, né? O candomblé da mãe filha, que é uma antiga mãe de santo muito respeitada aqui em Feira de Santana, para a qual o Aloysio Rezende fez muitas referências. É a única coisa que eu tenho, né? Tudo se concentrou muito, porque eu trabalhei muito a partir das ações que a justiça fez de prisão, né, das pessoas, né, que praticavam as curas e tudo mais. E aí implica na repressão policial aos candomblés. Aí terminou ficando tudo muito aqui no circuito aqui da sede, né? Encontrei um processo grande para Anguera, né? Para Anguera e para Senhor do Bonfim. O Senhor do Bonfim o quê? Bonfim de Feira. Mas São José, infelizmente, não cheguei lá, não. muita gente está dizendo aqui que a conversa está tão boa que não consigo parar de participar. Não, Legal, que a bom. conversa está boa. Eu fiquei contente pelo convite, né? E, inclusive, falar aqui para a Rita Breda ouvir, eu pensei em ligar para a Rita ontem, né? Eu digo, olha que energia boa, e agora a Rita está aí acompanhando a gente. Mas Tá, fica aí, viu, Breda? Eu vou ligar para você, para a gente conversar sobre um projeto aí. pronto. Bom, eu quero agradecer bastante a você, Bel, a você, Sandra. Foi uma prosa muito interessante, importante, necessária, felizmente e infelizmente. Infelizmente, porque eu acho que a gente não precisaria mais estar discutindo racismo, né? Mas, Verdade. felizmente, porque diante da realidade que a gente vive, essa questão a gente sempre tem que estar abordando, sempre tem que estar discutindo. Eu vou só dar uns rápidos recados aqui e aí vou deixar agora, depois, vocês à vontade para fazer algumas considerações finais. Então, o primeiro recado que eu quero dar aqui são os agradecimentos que eu ia fazer no início, mas o tapado aqui do moderador deixou o YouTube aberto e ficou achando que estava tendo eco. Aí por isso que ficou a impressão de que estava tendo problema técnico na plataforma, mas ninguém entendeu nada, né, no início. Mas foi o tapado aqui do moderador que errou, mas não tem nada não. O primeiro agradecimento que eu quero fazer aqui é as ações do programa Calomel, elas têm sido divulgadas pela ProEx, né? Comandada aí hoje pela professora Rita Breda, pela Prograde, a Ascom da UFES, o Lamule, que a gente tem a professora Lore aí comandando as ações do Lamule, o DA de Matemática, mas hoje também eu quero destacar aqui para a audiência dois perfis que vêm divulgando as ações do programa Carloman. Um é os Jogos e Matemática da Unirio, onde na semana passada a Alzeni Araújo ela comentou que não conhecia o canal, mas conheceu através desse perfil Jogos e Matemática Unirio, e eles indicaram lá, divulgaram as ações do programa Carloman nessa página, então a gente agradece esse perfil. Um outro perfil também que tem divulgado as nossas ações é de um aluno aqui do curso de matemática,
é esse aqui, ó, @matematizando23. Thaís Nascimento, ela tem divulgado resumos, desafios, dicas, resoluções de questões, curiosidades e tudo sobre a matemática pelos olhos de uma futura professora, como ela descreve no perfil dela. Então, obrigado aí, Thaís, pela divulgação. O próximo Prosa na Rede vai ser especial, porque ele vai ser integrado à Recepmate Virtual, que é um evento realizado pelo DA de Matemática. Ele vai acontecer no dia 30 de julho, quinta-feira, às 18 horas, e o tema será Sons do Plástico, com a matemática e musicista Sara Fadigas. Ela é egressa do curso de matemática aqui da UFES, e ela vai prosear com o coordenador do Colegiado de Música, o professor Bruno Westman. E na semana que vem, também uma edição especial dos seminários virtuais, porque também vai ser integrada a Recepmate Virtual, vai acontecer no dia 22 de julho, quarta-feira, às 18 horas. O tema, saúde mental em tempos de pandemia, e o palestrante será o professor Afonso Mesquita. Toda a audiência está convidada a assistir tanto o próximo Seminários Virtuais e o Prosa na Rede. A audiência que quiser mais detalhes sobre o programa Carloman, pode acessar aqui, ó, o endereço aqui do NEMOC, www.ufs.br/NEMOC, as redes sociais aqui do programa Carloman Carlos Borges, tanto no Instagram quanto no Facebook, e quem quiser acompanhar essa live, esse Prosa na Rede e as edições anteriores, tá aí o endereço, youtube.com/Carloman Carlos Borges. Todas as edições do Prosa na Rede, elas ficam disponíveis no YouTube depois de 12 horas, mais ou menos, elas já aparecem lá automaticamente. Bom, eu agradeço mais uma vez a Sandra, a Bel, e, por favor, fiquem à vontade para fazer algumas considerações finais. Para o ímpar. Vai, Sandra. Vai, Bel. Você é de fora e você começa. Pronto, então lá vou eu. Bom, eu quero dizer para vocês que eu tenho um carinho muito grande por essa universidade. Essa universidade é a universidade responsável pela minha formação. Eu entendo muito o lugar da graduação na formação da gente, né? Que aí depois a gente faz o mestrado, faz o doutorado. Primeiro que eu entendo formação acadêmica como graduação, mestrado e doutorado, né? As outras coisas que nós fazemos são arrastamentos, né? Então, eu fiz o meu mestrado e doutorado na UFBA, e a minha graduação foi uma graduação que eu vi intensamente, né? Aí na UFES. Eu sou da turma de 1997, que colou grau em 2002. Participei de importantes greves, né? Na UFES. Enfim, então eu sou muito feliz toda vez que eu posso estar participando de alguma atividade aí na UFES, né, com vocês. Quero me colocar à disposição, viu, Grilo? Sandra já sabe disso, né? Na verdade, a gente está precisando sentar um pouco, né, Sandra? Né? Sim. Já andei colaborando aí com a pró-reitoria, e dizer para Grilo que me coloco também à disposição. Agradecer a todos os colegas, né, a todas as colegas que acompanharam, pessoas que eu conheço, que estou com saudade. Uma delas é a Rita Breda, mas tem um conjunto de outras pessoas aí, né, que eu estou com muita saudade. Espero que a gente possa estar se encontrando. Eu acho que esse ano, talvez não, só virtualmente, mas que o ano que vem a gente possa estar se vendo pessoalmente. Agradecer ao meu grupo de capoeira que acompanha, respeita e apoia as minhas ações de natureza científica, estão sempre acompanhando as lives que eu participo e tudo mais. Dizer para a Sandra que Sandra é uma referência para mim, né? Você sabe disso, eu já disse isso para você. O Marcos Grilo, nós compartilhamos experiências juntos, né? Nós praticamente iniciamos a docência ao mesmo tempo, né, Grilo? Ao mesmo tempo, e dizer que eu tenho um carinho muito grande por Grilo, sabe, um respeito muito grande. Dizer que eu estou à disposição, viu, gente? Hoje eu estou lá no Campus 13, né, onde eu sou lotado, né, no campus da UNEB, que é em Itaberaba, e eu sou do quadro do programa que fica em História Regional e Local, que fica lá no Campus 5, que é São Antônio de Jesus, né? Trabalho com História da África, mas escrevi um material legal sobre Feira de Santana, e aos poucos eu vou estar liberando esse material. Quem quiser acesso à tese,
está disponível, mas se entrar em contato em particular, eu envio. Enfim, então, muito obrigado mesmo. Eu estou muito contente e amei essa sessão de hoje, viu? Eu que agradeço. Quando você fala que eu sou uma referência para você, me soa como uma inversão, assim. Porque eu acho que pela própria trajetória, você também é uma referência. Então, a gente vai entrar num consenso de que nós somos referência um para o outro, entrar nesse consenso. Porque me soa uma inversão quando você diz isso. Eu quero agradecer imensamente o convite. Grilo, acho que o sobrenome tem tudo a ver com ele, né? Esse ser inquieto, né? Grilo Esse ser inquieto. Então, eu agradeço muito, especialmente quando eu sou chamada para falar de campos que estão fora das humanas, onde a gente, ainda que não seja suficiente o debate, nós temos um debate mais profundo e mais intenso sobre essas questões. Eu agradeço imensamente o convite. Eu quero agradecer também aos funcionários da Propai, na verdade, grandes companheiros de luta lá dentro. Nós temos uma pró-reitoria, Abel, que é 100% comprometida com essa questão. Nós somos uma equipe que trabalhamos intensamente e que acompanham, em função disso que você disse aí, dessa necessidade da coesão. A gente tem feito um trabalho de formação da equipe, dentro dos campos, das ações afirmativas na UEPS. Então, eu quero agradecer aos meus colegas do Departamento de Educação, companheiros de jornada. Eu nem vou dizer nome, porque eu não estou conseguindo ver ninguém aqui, mas eu vou dizer assim, ó, no nome de Ritinha, que é Rita Breda, Ritinha e Rita Breda são a mesma pessoa, e de Lore, e Jaqueline, a todos os outros, se porventura estejam presentes. Dizer que nós temos uma luta que ainda é muito árdua, nós temos um tema, a Railda fez a provocação sobre os quilombos, e eu que estudo a educação escolar quilombola, foi inclusive a temática da minha promoção de carreira. Eu abri dizendo que eu não fiz um texto, artigo para publicar, eu fiz um texto que eu estou tentando terminar nesse turbilhão remoto e com todas as demandas para entregar aos movimentos sociais como documento para a construção de políticas, porque eu acho que o trabalho da gente faz sentido quando ele provoca esse movimento na sociedade, quando a gente entrega um produto que vai fazer sentido na vida dos sujeitos. E nós fazemos isso. Então, agradecer a Luciete, o pessoal é uma companheira, né? Isabel, nessa discussão dos quilombos também que estão presentes. A minha família que está aqui, se eu não fizer isso vai dar briga depois em off, que é uma loucura, né? A Exu, de onde eu venho, eu tenho que dizer sempre. E dizer que essa é a tarefa da gente de todos os dias, de fazer essa quilombagem. Às vezes a gente faz pequenos redemoinhos, às vezes a gente faz um furacão, mas o que é importante é que nós estejamos, e aí eu vou parafrasear a Angela Davis, né, movimentando, porque quando pessoas negras se movimentam, elas movimentam o mundo, e nós precisamos fazer isso, porque vidas negras importam, porque a educação de negros e negras importam, porque nós importamos para o mundo. Então, um abraço muito grande, eu estou muito feliz, uma prosa muito boa, como sempre é uma prosa com Mel. Muito obrigado mais uma vez a vocês, obrigado à audiência. Eu é que me sinto privilegiado por ter participado dessa prosa e ter ouvido muitas reflexões importantes. E a prova disso tudo é o retorno da audiência. A audiência gostou muito, ainda continua comentando, parabenizando. Então, um abraço a todos aí. Obrigado, Bel. Obrigado, Sandra. Tchauzinho. Até a próxima. Tchau, até a próxima, gente.